nosso bem se desdobra de dentro. Isso nos leva à palavra eu, conforme é usada no Novo Testamento, quando o Mestre diz: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. João 4:32. Podemos ter certeza de que ele está dizendo que a presença de Deus em nós é uma carne que o mundo não conhece. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Significa que o eu dentro de nós, o Cristo de nós, é o poder da ressurreição. E não templos sagrados, nem cidades sagradas, nem mestres sagrados, mas eu, o Espírito de Deus em nós. Podemos começar uma vida totalmente nova com base na revelação de que uma vez que o reino de Deus é interior, nosso bem deve se desenvolver a partir de dentro. Se fôssemos compositores de música, não copiadores da música de outra pessoa, onde iríamos buscar a composição? Certamente não nas bibliotecas para copiar o que outra pessoa compôs, mas dentro de nossa própria consciência, onde temos todo o direito de esperar algo novo acontecer, algo até então desconhecido. Por que não? A natureza de Deus é infinita. Deve haver um número infinito de melodias nunca antes ouvidas pelo homem, um número infinito de combinações de notas nunca antes escritas. Na arquitetura dos novos edifícios de escritórios e residências, estamos testemunhando algo totalmente diferente de tudo que se pensava 30, 40 ou 50 anos atrás. Isso não foi copiado de nenhum lugar, porque não existia antes. Alguns dos grandes arquitetos desta época se internalizaram e encontraram novas formas de edifícios para servir aos propósitos modernos. Alguns desses, muitos de nós concordaremos, não são tão bonitos quanto os mais velhos, de acordo com o nosso senso de beleza. Mas não temos ideia de qual será o senso de beleza daqueles que agora estão crescendo. E esses edifícios devem satisfazer o senso de beleza deles, e não o nosso. Se vamos construir edifícios de qualquer natureza, pontes, estradas, aviões ou formas de comunicação, os trabalhadores dessas áreas devem aprender a voltarem-se para dentro, trazendo a inspiração de novas ideias para esta nova era. Então, nós também descobriremos que toda a sabedoria espiritual que já existiu na Terra já existe dentro de nós. Além disso, toda a sabedoria espiritual que ainda não foi revelada ao homem existe dentro de nós, aguardando nossa capacidade de nos voltarmos para dentro. Quer precisemos de ideias, quer de dinheiro para financiar ideias, quer de materiais, independente de nossas necessidades, nesta nova era espiritual, devemos aprender que tudo o que existe no mundo exterior tem sua substância interior. Tudo o que é feito da substância do invisível, e tudo isso existe dentro da sua consciência e da minha. O propósito da contemplação ou meditação é ir para dentro, até que, seja ouvindo a palavra ou sentindo a presença, recebamos uma segurança interior. Eu estou em campo, minha graça está contigo, tenho comida dentro de ti suficiente para todas as necessidades. Posso te dar água viva e nunca mais terás sede. Minha paz eu te dou. Ao recebermos essa garantia interior, nossa demonstração está completa e do lado de fora temos apenas que ser observadores e assistirmos como ocorre a realização. Não nos retiramos do mundo para viver em mosteiros e conventos, cabanas à beira-mar ou barracos no topo das montanhas. Permanecemos no mundo, mas não somos dele. Continuamos a fazer o trabalho diário em casa, com a família ou qualquer que seja o nosso trabalho, mas com esta diferença. Não há preocupação com isso, sem medo, sem ansiedade, porque o trabalho do plano externo é primeiro estabelecido no nível interno, e uma vez estabelecido ali, ele tem um caminho próprio de se realizar aqui. Em nossa experiência humana como homem da Terra, aceitamos o sentido material da existência que diz que, para cumprirmos nossa vida, dependemos de pessoas, circunstâncias, condições ou governos. E, portanto, cada um de nós recebeu um álibi maravilhoso para o fracasso. O governo não era o certo, nossos pais não estavam certos, nossos vizinhos não estavam certos, nossos empregadores não estavam certos, nossos funcionários não estavam certos, não tínhamos dinheiro suficiente.
Todos nós temos álibis perfeitos para que possamos descansar em paz em nosso fracasso. Se podemos nos contentar com o fracasso, mas se não podemos nos contentar com o fracasso, então vamos despertar para o fato de que cada um de nós é um indivíduo totalmente dependente do reino de Deus e de sua graça, que foi estabelecida dentro de nós desde o princípio. Certamente, por causa da ignorância espiritual de pais, avós, parentes e amigos, todos nós conhecemos deficiências. Todos nós tivemos problemas difíceis de enfrentar. Mas, embora possam servir de álibis para os do mundo, podem ter certeza de que não servirão de modo algum ao nosso propósito. Para nós, foi revelada aquela grande sabedoria de que o reino de Deus, a totalidade de Deus, está estabelecido dentro de nós antes que Abraão existisse e até o fim do mundo. Ele nunca nos deixou, nunca nos abandonou e nunca o fará. Reconciliação como um ato de consciência. O filho pródigo desertou de seu pai. O pai nunca deserdou o filho. Quando ele se virou para voltar para a casa do pai, o pai o encontrou. E tenho certeza que era mais da metade do caminho, porque é assim que acontece conosco. Quando nos voltamos para a compreensão de que harmonia, plenitude, realização, liberdade, alegria, paz e prosperidade não dependem de pessoa, lugar, coisas, circunstâncias ou condições externas a nós, mas sim que dependem de nossa união consciente com nossa fonte, encontramos essa graça interior. Essa reconciliação deve ser um ato de consciência. Vagueamos tão longe da casa do Pai que voltar para dentro por um dia não nos restabelecerá. Devemos persistir na meditação diária, na contemplação diária dessas verdades bíblicas e de seu significado espiritual, até que entendamos que há algo dentro de nós tão próximo que recebeu o nome de Eu. É a presença de Deus, ou Filho de Deus, o Cristo de Deus, a filiação espiritual. Isso é o que eu sou. E quando nos voltamos para dentro em contemplação, podemos ouvi-lo dizer: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Lucas 15, 31. Eu, o Espírito de Deus dentro de ti. Tudo que eu tenho é teu, seja Bill, Mary, William ou Robert, filho ou filha. Tudo que eu tenho, o eu que está no meio de ti, o eu que nunca te deixou, que nunca te abandonará. O poder do eu sou. Devemos levantar este eu, o Filho de Deus, em todos aqueles que encontramos, nunca esquecendo os nossos inimigos, porque orar pelos nossos amigos não nos adianta nada. Devemos começar a olhar para esses países, para esses povos, para aqueles governos onde, no tempo presente, o Cristo não está sendo mostrado, e reconhecer o Filho de Deus no meio deles, reconhecer esse eu no meio deles. Quando reconhecemos o Cristo encarnado universalmente no homem, no santo e no pecador, nos enfermos e nos sãos, e naqueles que erroneamente chamamos de mortos, podemos dar um grande passo, provavelmente um dos maiores que qualquer um de nós já deu, e podemos dizer: não há poder no céu ou na terra maior do que eu sou. Quando dissermos isso, estaremos dizendo aquilo que tornará impossível que as armas do mundo cheguem a você e a mim ou à humanidade, porque estaremos reconhecendo o eu sou no meio deles. E estaremos reconhecendo que não há poder externo maior que o poder do eu dentro deles. Estaremos ressuscitando o Filho de Deus no santo e no pecador, entre os mortos-vivos, bem como os que estão entre os mortos sepultados, nenhum dos quais está realmente morto. Os mortos-vivos são aqueles que comem, dormem e trabalham separados e à parte de sua verdadeira identidade. O manequim do ventríloco tentando viver sem o ventríloco. Os vivos são aqueles em quem o Filho de Deus foi exaltado e sabem que quando ouvirem a voz mansa e delicada, 1 Reis 19:12, ela dirá: eu estou no meio de ti. Eu no meio de ti sou poderoso. Eu no meio de ti sou pão, carne, vinho e água. Porque eu estou no meio de ti, nenhuma arma levantada contra ti prosperará. O homem cujo fôlego está em suas narinas
é atingido por todas as armas que já foram conhecidas, que já foram concebidas, mas eu, o Filho de Deus, no meio de ti, sou onipotência, onipresença e onisciência. Nada pode prevalecer contra mim. Apenas o reconhecimento consciente da onipotência, onisciência, onipresença, como a voz mansa e delicada interior, apenas isso nos liberta das armas deste mundo, suas armas mentais e suas armas físicas. O significado dos problemas. A vida poderia ser muito enfadonha se fosse apenas uma repetição de tudo o que aconteceu antes. Cada dia traz novas experiências e com elas o que o mundo chama de problemas. Eles não devem ser vistos como se Deus nos tivesse abandonado. Eles devem ser aceitos como parte da existência de rotina normal de todos e devemos reconhecê-los como oportunidades. Independente do nome ou da natureza dos problemas da experiência diária, percebamos a presença, lembrando-nos de que Ele realiza o que me é designado a fazer. Jó 23:14. Este Ele aqui referido é o mesmo Eu dentro de nós, que é o Espírito de Deus. Esta passagem da Escritura foi muito mal compreendida e interpretada como significando que Deus realiza tudo o que podemos desejar ou esperar. Não há autoridade bíblica que nos permita acreditar que Deus fará o que nos agrada. Antes de podermos descansar na certeza de que temos o Espírito de Deus trabalhando conosco e por nós, vamos primeiro ter certeza de que o que deve ser feito está de acordo com a vontade de Deus, não necessariamente a nossa vontade. Nossa vontade pessoal. Deve haver um período no dia em que nos reconciliamos com Deus e no reconhecimento da vontade de Deus, renunciamos à nossa vontade ou nossos desejos. Para ter certeza de que não estamos tentando viver uma vida separada da vontade de Deus, devemos, em nossa meditação, voltar a cada dia para a casa do Pai, para a consciência interior e pedir orientação, buscando apenas fazer a vontade de Deus. Se intencionalmente ou ignorantemente você e eu nos desviamos da vontade de Deus e deixamos nosso lado humano assumir o controle, isso pode não apenas não me abençoar, mas provavelmente não irá abençoar você. Cada um de nós tem uma responsabilidade não apenas para conosco, mas também para com os membros de nossa família e vizinhos. Podemos pensar que somos uma ilha isolada, mas nenhum homem pode viver como uma ilha. Somos todos da família de Deus e, portanto, cada um de nós tem uma obrigação, e essa obrigação é amar nosso próximo como a nós mesmos. A maneira de ter certeza de que estamos fazendo isso é ter certeza de que renunciamos à nossa vontade e desejos pessoais, de modo que Deus possa nos usar, alma, mente e corpo, para que nossa presença glorifique a Deus. Uma maneira pela qual mostramos a glória de Deus é nos submetermos diariamente à sua vontade, ao seu amor, à sua vida, ao seu espírito, e então deixarmos que Ele realize o que nos é designado a fazermos. Vamos abandonar a crença de que podemos traçar um plano para nós mesmos, feito de nossa vontade, desejo ou esperanças, e então pedir a Deus que nos faça prosperar. Isso seria fazer de Deus um servo. Deus não realiza a nossa vontade. Deus não se compromete a nos fazer prosperar em nada daquilo que desejamos. Deus nos faz prosperar naquilo que Deus nos dá para fazer. Isso se torna mais claro para nós se pensarmos em Deus em termos de consciência espiritual infinita, nossa consciência individual. Então, conforme aprendemos a ouvir aquela voz mansa e delicada de nossa própria consciência, ela revela a vontade divina para nós. A vida é uma aventura. Devemos ter cuidado para não estar muito ansiosos, para estabelecer uma rotina de tudo o que imaginamos ser como viver nas nuvens. Não devemos esperar que a vida seja apenas um tempo de sol por dia, porque isso seria tão enfadonho quanto a velha ideia de ir para o céu e tocar harpa durante 8 horas por dia e depois dormir as outras 16 horas. Do ponto de vista espiritual, a vida é uma aventura e cada dia traz algo novo e diferente. Isso pode não ser verdade na experiência da pessoa mediana, porque ela geralmente deseja apenas a monotonia da mesma rotina todos os dias
e muitas vezes fica chateada quando essa monotonia é perturbada. Isso não é certo para uma pessoa no caminho espiritual, porque não apenas Deus é infinito, mas Deus é infinito em amar, Deus é infinito em transmitir, Deus é infinito em graça. Portanto, podemos esperar com razão uma infinidade de experiências. Experiências de Deus, boas experiências, mas totalmente diferentes umas das outras e de natureza variável. Se todos os dias nos sintonizássemos com o caminho e a vontade de Deus, certamente ficaríamos decepcionados se esperássemos que Deus se revelasse da mesma forma todos os dias, porque não será assim e nem sempre nos sentiremos elevados. Os vasos devem ser esvaziados para serem preenchidos, e nesse processo de esvaziamento podemos experimentar muitos dias de esterilidade, sentindo que estamos separados de Deus ou que Deus nos abandonou por algum motivo. Deus nunca nos abandona. Acontece apenas que no processo de esvaziamento somos privados daquilo em que confiamos ontem. Aqui também, especialmente no mundo metafísico e muito frequentemente no mundo espiritual, experimentamos problemas. Alguma verdade nos é revelada ou dada que faz coisas notáveis por nós, e então amanhã nós esperamos que a mesma verdade faça tudo de novo. Isso não acontece dessa forma. A razão é que o poder não estava na declaração da verdade que nos foi dada, mas na consciência de onde veio. Se esperarmos que uma declaração da verdade faça algo por nós, teremos construído um bezerro de ouro. Teremos esperado o poder espiritual de um efeito. Uma declaração da verdade é um efeito, não é verdade, não é Deus. Nossa consciência individual da qual essa declaração veio é Deus, e Deus nos alimentou com essa refeição, com essa verdade, pois então terminamos com isso. Na próxima refeição, seremos alimentados de maneira diferente, com uma passagem diferente da verdade ou um significado diferente da mesma passagem. A passagem, Ele realiza o que é designado para mim, foi muito importante em minha vida. A parte que entendi por muitos anos foi a primeira parte, Ele executa. Mas muito recentemente, recebi uma nova luz sobre essa passagem, que somente aquilo que Deus nos dá para fazer, Deus aperfeiçoa e executa. Se eu havia sido alimentado por muitos anos com a compreensão de que há um Ele dentro de mim que atua, agora eu fui alimentado de um ponto de vista totalmente diferente e capaz de mudar toda uma atitude de vida. Em outras palavras, agora mais do que nunca, eu poderia conscientemente entregar minha alma, mente e corpo todos os dias à sua vontade e ao seu caminho. O poder de Deus não está em uma passagem da Bíblia. As palavras são apenas o alimento, a substância com a qual Deus nos alimenta. Deus é a nossa consciência, portanto, o poder de Deus é nossa consciência. Quando na meditação voltamos a Ele repetidamente para cada pequeno item do dia, somos alimentados com a carne que o mundo não conhece. Todos nós já passamos pela experiência de receber uma passagem da Escritura e experimentar cura, elevação ou alguma bênção espiritual por meio dela. Talvez também tenhamos passado pela experiência de ficar desapontados às vezes em que a mesma passagem parecia não fazer nada por nós. Naquela época, havia se tornado um picadinho, e essa não era nossa comida no momento. A questão é que devemos ser espiritualmente alimentados por Deus, que é a nossa consciência individual. Nem sempre somos alimentados com palavras ou pensamentos ou citações. Às vezes, somos alimentados apenas por um sentimento da presença ou por uma liberação interior de algum tipo. Provavelmente, a liberação de tensão mental ou física, algo que atesta a presença de Deus percebida e realizada. Se buscamos declarações da verdade separadas e a parte de recebê-las da consciência, buscamos erroneamente. Buscamos poder onde ele não existe. Se estivermos lendo a Bíblia e chegarmos a uma passagem específica que se destaca, podemos interpretar isso como nossa consciência nos dando aquela passagem para o alimento imediatamente necessário. E então, podemos ponderá-lo, digeri-lo, assimilando aquele alimento. Podemos fechar o livro, guardá-lo e depois cuidar de nossos negócios. Não é a leitura dos livros que nos revela ao reino de Deus.
É a assimilação das passagens que de vez em quando se destacam, prendem nossa atenção e às vezes parecem destacadas em luzes elétricas.